pessoal, estou aqui hoje com o Vinícius Teixeira, que ele é coordenador de marketing da New York Institute of Technology, aqui em Vancouver, no Canadá. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Muito obrigado a vocês pela visita e é um prazer tê-los aqui, o pessoal da Mello, aqui no NYIT Vancouver. É uma instituição de ensino que nasceu, foi fundada nos Estados Unidos. Eles agora estão aqui também, no Canadá, aqui no campus de Vancouver. Aliás, tem outros campos também aqui no Canadá? Sim, no Canadá não. Aqui em Vancouver a gente tem 2 campuses, na verdade, então os alunos são divididos entre 2 campos diferentes, mas é considerado Vancouver, né? Obrigada por nos receber. E Claro. vamos falar sobre essa instituição que tem vários benefícios. Eles oferecem programas de Graduate Programs, são programas de Master of Science e Master of Business. Master of Business. Master of Business. Então, eles têm 2 programas que são muito interessantes em relação aos benefícios. E o Vini vai falar sobre o mercado de trabalho, sobre os programas que são oferecidos aqui no Canadá. Vamos começar falando sobre por que estudar na New York Institute of Technology. Bom, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da história da NYIT. Né? Então, como o próprio nome sugere, claro que a gente foi fundado nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Então, na cidade e no estado de Nova York é uma instituição já bem estabelecida e de certa forma tradicional. Foi fundada lá na década de 50 e sempre teve a sua atuação muito ligada à robótica, à animação 3D, são áreas de conhecimento que essa instituição, esse Instituto de Tecnologia sempre foi muito próximo. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas o criador daquele software Paint, que é aquele que foi comprado pela Microsoft e tudo mais, foi um aluno da NYIT que criou. Então, assim, eles sempre tiveram muito próximos dessas áreas de tecnologia. E, bom, há cerca de quase 20 anos, eles decidiram decidiram se internacionalizar e abrir outros campos ao redor do mundo. E aí decidiram pela costa oeste e ao invés de irem para Seattle ou para algum lugar da Califórnia, decidiram abrir um campus aqui no Canadá, em Vancouver. Para nossa sorte, essa cidade feia, como vocês podem ver. Aliás, a instituição está muito bem localizada, a vista aqui é linda, aliás, eu no final vou colocar no vídeo. Quais as vantagens de estudar aqui? Por que um aluno escolheria estudar na New York Institute of Technology? Aqui no contexto canadense, uma coisa que é muito interessante é que, por sermos uma instituição americana, obviamente no contexto canadense somos uma instituição privada, mas que vem com essa bagagem de toda a América do Norte, né? Então, quando os alunos se formam, por exemplo, nos nossos programas de mestrado, o degree deles, né, a certificação deles é válida automaticamente nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, tem uma abrangência maior nesse sentido. Aqui no nosso campus de Vancouver, foi decidido por a gente focar em cursos de graduação, né? Então, assim, a gente tem 4 programas, todos eles do nível de mestrado, né? Então, assim, todos os nossos alunos aqui no nosso campus de Vancouver, hoje são quase 700 alunos, todos eles já têm uma graduação anterior ao que eles estão cursando aqui, então são normalmente alunos mais maduros, que estão buscando se especializar em alguma área do conhecimento. E o que foi optado pelos programas que a gente oferece aqui foi oferecer cursos que eles têm primeiramente uma colocação muito rápida no mercado, né? Aqui os programas que a gente oferece sempre tem aquela ideia de mestrados, que são mestrados mais teóricos, que são mestrados para pesquisa, mas os programas que a gente oferece aqui é o que a gente chama de mestrado profissional, que sim, se o aluno quiser dar um enfoque em pesquisa é possível, se ele dialogar ali com os professores, com o orientador dele e tudo mais é possível, mas não é o foco do programa em geral. Em geral, ele tem uma ideia muito mais para mercado, para os alunos conseguirem uma colocação profissional rapidamente assim que eles terminarem o programa deles. Com relação aos programas, rapidamente falando, a gente tem um programa de MBA, que é o de Business, né? Que é o Master of Business, e tem 3 programas na área de Ciência e Tecnologia. Os 4 programas que a gente oferece aqui é o programa de MBA, focado em negócios. Ele é certificado por uma agência chamada AACSB, então ela é uma agência que analisa escolas de negócios do mundo inteiro e dá a certificação deles para menos de 5% das escolas de negócio do mundo, e a gente da NYIT tem essa certificação. E os outros 3 programas que a gente oferece são Master of Science,
né, na área de tecnologia. Então a gente tem um programa que chama Information Network and Computer Security, que é basicamente cybersecurity. Então, para trabalhar com criptografia, biometria, invasão de intrusos. Então, aquela coisa, toda vez que se você tiver uma lojinha online para vender camisetas, você precisa ter um cuidado com cartões de crédito dos seus clientes, com os dados pessoais. Então, sempre esse tipo de profissional é muito requisitado. Um outro programa que a gente oferece é o programa de energia, Energy Management, que tem como foco energias sustentáveis, eficiência energética, que é uma área assim em expansão no mundo inteiro e especialmente no Canadá. E a gente tem um programa que chama Instructional Technology, que é um mix entre tecnologia e educação. Então, como levar tecnologia para dentro da sala de aula. Todos eles são programas de 2 anos de duração e para todos eles os alunos já precisam ter, obviamente, uma graduação ou no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, de 4 anos minimamente. E a graduação pode ser qualquer área? Como é que funcionam as áreas? Há 2 programas, pode ser em qualquer área. Então, para o programa de MBA e para o programa de Instructional Technology, a graduação do aluno, o bacharel do aluno, pode ser em qualquer área. O MBA ele tem uma particularidade, que é, se a graduação do aluno for em alguma coisa relacionada a negócios, então, por exemplo, quem no Brasil fez administração de empresas, provavelmente consiga transferir muitos créditos, até 18 créditos para o nosso programa de mestrado. O de Instructional Technology não tem essa transferência, mas a graduação pode ser em qualquer área que ainda assim o aluno seria elegível. Para os outros 2, o de Cybersecurity e o de Energia, a graduação precisa ser em alguma coisa relacionada. Então, por exemplo, o de Cybersecurity precisa ser em Ciência da Computação, em TI ou em Engenharia de Telecomunicações, alguma coisa assim. E o de Energia, alguma coisa relacionada com Engenharia ou Ciência. Então, especialmente engenheiros civis, por exemplo, é a graduação perfeita para fazer esse mestrado em Energia. Excelente. E geralmente o aluno ele manda pra gente, né, quando ele aplica para uma faculdade, ele precisa do diploma e transcripts do programa dele no Exato. Brasil, né, da graduação. Alguns programas também pedem um resumê, né, pedem o currículo. Tem algo a mais que vocês peçam, geralmente? Carta de referência? Como é que funciona assim? Tem alguma coisa extra? Porque geralmente graduate programs eles pedem mais coisas assim, né? Mas normalmente aqui assim tem o que a gente chama de core requirements, que são aqueles que não podem faltar, que o aluno não é elegível se ele não tiver um desses requerimentos, e tem outros que são recomendados, né? Então esses que são obrigatórios é obviamente o diploma de bacharel, e tem que ser um bacharel de no mínimo 4 anos para todos os programas. A gente faz o cálculo do GPA, ou seja, a gente precisa... O GPA é o cálculo final do histórico escolar. Então a gente precisa ver desde o primeiro semestre da faculdade todas as matérias e todas as notas do aluno. E aí a gente vai fazer o cálculo final, a gente trabalha com uma escala de 4, né? Então no Brasil normalmente é a escala de 10, né? Então aqui é a escala de 4. Para alguns programas a gente pede no mínimo 2,85 e para outros programas no mínimo de 3 numa escala de 4, então a gente precisa fazer análise do histórico e obviamente os requisitos da proficiência em inglês. Então a gente trabalha com TOEFL, com IELTS e recentemente a gente incorporou também o PTE. Então são os 3 requerimentos, um dos 3 exames que a gente aceita para o aluno comprovar a proficiência no idioma de inglês. E vocês também trabalham com algumas escolas de idiomas locais. E no caso, o aluno, por exemplo, não faltou aquele meio ponto, aí tem a opção de fazer um pathway, por exemplo, em uma escola local que vocês têm parceria, certo? Exatamente. Então, se o aluno tiver o bacharel certinho na área, o GPA estiver bom e estiver faltando só o inglês ou um pouquinho do inglês, a gente tem parcerias com escolas de idiomas aqui em Vancouver, que você pode ir para a escola fazer o chamado programa de Pathway, que ele é o caminho entre a escola de idiomas e os colleges e universidades, né? E cada uma delas determinou um nível que a gente precisa, que os alunos precisam atingir para começar o estudo com a gente, né? Então, atualmente a gente tem parceria com a ILSC, ILAC, VGC, LSI e a The Language Gallery. Várias opções. São várias opções.
E os requerimentos que não são necessariamente obrigatórios, mas que a gente pede, é o chamado Statement of Purpose, que é aquela cartinha de 1 a 2 páginas que os alunos precisam explicar por que eles são um bom candidato para estudar um mestrado com a gente. E aqui acho que é legal e cabe uma explicação que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que escrever nesse Statement of Purpose. Verdade. Né? Não é um termo muito familiar para muitos alunos, especialmente no Brasil. Especialmente para programas de mestrados e doutorados, isso é muito comum aqui, porque o que acontece? Todos os requerimentos que a gente pede são os requerimentos mínimos. E não quer dizer que, se você atingir os requerimentos mínimos, você está automaticamente aceito no programa. É um programa, obviamente, competitivo, a gente tem limites de alunos que a gente pode aceitar em cada um dos intakes. Então, essa carta, ela funciona para você contar a sua história, para você falar assim, eu acho que esse programa vai fazer bem para o meu currículo e eu seria um bom candidato para o programa por causa disso. Né? Então, é a chance de você vender o seu peixe ali, porque você deve ser um dos escolhidos. Porque, obviamente, todo mundo que oferece um programa de mestrado e doutorado, o número de vagas, obviamente, são mais reduzidos, as classes, muitas vezes, são mais reduzidas, então, infelizmente, não tem como comportar todo mundo que tem os requerimentos mínimos, então, realmente, tem que passar nessa avaliação. E aqui a gente tem 3 camadas de avaliação também, passa pelo pessoal de admission, passa pelos professores e depois passa pelo nosso time de Nova York também. Ótimo, então tá bom. Então a gente tem que saber o que ele quer fazer. E é importante, geralmente quem quer vir para cá, quem quer estudar no Canadá, de tecnologia ou um college, uma universidade, ele sabe já porque ele está vindo para cá, certo? Sim. Então é colocar numa carta, num documento, a sua intenção, né? Como esse programa vai te ajudar. Então, pode parecer difícil, mas não é tão difícil. Não é porque tão difícil. É a sua área, Exatamente. É algo só que a gente não está acostumado, de repente, a fazer, né? Depende dos programas, tem programas realmente que não exigem. Exatamente, e somado a isso, às vezes vem as cartas de recomendações de professores e tal, que às vezes não são obrigatórias no nosso caso, mas obviamente sempre ajudam, né? O resume, né? O currículo, especialmente se tiver alguma experiência interessante na área, é super legal colocar ali, porque o que acontece? Os professores, especialmente os professores, quando eles pegarem a aplicação dos alunos, eles vão avaliar toda a documentação que está ali. Então eles vão ler a sua carta de intenção, vão ver as experiências que você teve e, obviamente, se tudo isso for bom, você consegue ficar na frente de outros candidatos. Sem dúvida. Então tá, ótimas, excelentes dicas, aliás. Bom, voltando sobre os programas, sobre os benefícios dos programas, né? Que você já falou bastante sobre eles. E em relação ao Canadá, porque o nosso aluno está vindo para cá porque ele quer emigrar, ele quer ter uma experiência de trabalho após quem não está pensando em migrar ainda, quer ter uma experiência de trabalho após a conclusão do meu programa. E a New York Institute of Technology, eles têm algo a mais, eu acho, do que as outras instituições. Porque alguns programas, eles participam de uma lista, né, do BCPNP. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os programas que são elegíveis ao PWP, que acho que são todos, né? E quais os programas que estão nessa lista do BCPNP, do International Postgraduate Program. Aqui no Canadá, muitas vezes existe uma confusão entre o que uma escola pública e o que uma escola privada pode oferecer. E especialmente para os brasileiros, é muito importante que eles tenham a possibilidade de trabalhar durante e depois o seu período de estudos. E muitas vezes existe essa confusão de que nenhuma instituição privada consegue dar esse tipo de benefício ou consegue dar esse tipo de carta para o aluno aplicar para esse tipo de visto. Não é 100% verdade, isso mais depende do tipo de curso que o aluno vai fazer do que propriamente se a instituição é privada ou pública. Então, no caso de instituições públicas, se você for fazer um programa de mestrado, você joga exatamente pelas mesmas regras das instituições públicas. Então, isso quer dizer que um aluno que vem estudar um programa de mestrado com a gente, ele tem exatamente todos os mesmos benefícios de quem vai estudar em uma instituição pública. Isso quer dizer que todos os nossos programas, eles são elegíveis para esse famoso visto chamado PGWP, o Post-Graduation Work Permit. Com isso, os alunos que estiverem estudando, eles têm a permissão de trabalho de 20 horas por semana em períodos de estudo, full time quando eles estiverem em períodos de férias,
e depois que eles terminarem, eles são elegíveis a aplicar para esse PGWP, que normalmente, para programas de mestrado de 2 anos, os alunos conseguem 3 anos. Obviamente que tudo isso é determinação do governo, que as regras podem mudar, mas atualmente a gente tem esse benefício para todos os programas que a gente oferece, para os 4. E somado a isso, a gente tem o que você mencionou também, que é 2 dos nossos programas estão numa lista de alta prioridade da província de British Columbia. Então toda província ela determina profissionais que ela quer reter. Né? E aqui na província de British Columbia existe o programa de imigração, que é o BC, né? O British Columbia PNP, que é o Provincial Nominee Program. E dentro desse programa de imigração existem várias categorias, e uma dessas categorias são programas de mestrado e doutorado que a província de British Columbia quer que esses profissionais, depois que terminarem, fiquem por aqui. E 2 dos nossos programas se encaixam exatamente nessa lista de alta demanda, que são os profissionais formados nos cursos de Cybersecurity e de Energia. Então, assim que você terminar esses programas, os alunos conseguem aplicar para esse programa de imigração e conseguir o Green Card do Canadá, né, o Permanent Resident Card, de uma maneira muito mais rápida, porque ele já dá todos os pontos. Você não precisa ter uma oferta de emprego, você não precisa ter assim, quase que mais nada além da graduação nessa área em demanda, para já conseguir todos os pontos que você precisa para um processo de imigração. Só com a conclusão do aluno, ele já estará elegível a aplicar para a residência permanente. Exatamente. Então tem que passar pelo Post-Graduation Work Permit, em que todos os programas são elegíveis, porém esses programas, esses 2, o aluno ele pode aplicar direto. Então eu acho que isso é uma grande vantagem. Exato. Quando o aluno pensa, né, em imigração, porque tem muito aluno que fica pensando, se eu não conseguir emprego, tem 3 anos, então tem muito tempo. Porém, mas tem gente que tem essa preocupação, tem muita gente que tem essa preocupação. E se tem um programa aqui na sua área e que te dá essa possibilidade, né? Então é algo bem interessante. E a gente, assim, pela minha experiência, eu vejo que às vezes o pessoal, eles querem vir para o Canadá, eles querem estudar, eles querem trabalhar e, assim, a parte de vir para o Canadá e não voltar mais, tá na mesa, assim, só assim, se eu me adaptar, eu vou acabar ficando por lá um tempo. E, assim, os empecilhos burocráticos podem ser muito grandes se você não consegue uma renovação de visto, se você não tem a possibilidade de trabalhar. Então, quando o aluno tem isso no radar dele, que, talvez eu fique lá por um tempo trabalhando e tal, e não só estudar e voltar para o Brasil, então é interessante você também já colocar isso na balança para decidir quais são os programas que te interessam e que vão satisfazer o que você está buscando. Sim, então, muito legal. Bom, e como é que a gente falou sobre os programas e como é que é o ingresso no mercado de trabalho? Então você falou sobre programas até que tem uma demanda muito grande aqui em BC. Se eles estão até falando sobre imigração, é porque eles estão precisando desses profissionais aqui, eles querem realmente mantê-los aqui. E como é o ingresso no mercado de alunos que você tem acompanhado aqui na instituição? Eu sempre falo que nesse momento a gente está vivendo no Canadá um momento muito privilegiado, né? Porque assim, o nível de desemprego no Canadá hoje em dia é o menor dos últimos 40 anos, né? Então é uma economia que funciona praticamente a pleno emprego, né? Então todo mundo que obviamente tem um conhecimento do idioma e tem a permissão para trabalhar vai conseguir algum tipo de trabalho, é só basicamente querer. Quando você tem o idioma, você tem a permissão de trabalho e você tem uma educação canadense, que seria o caso dos nossos alunos e obviamente os que se formaram, aí as suas chances são assim quase que infinitas, porque assim, o mercado está absorvendo muito rapidamente alunos que têm qualificação, que obviamente têm o idioma, que têm a permissão de trabalho, né? Porque precisam desse tipo de profissional. Então, os alunos que se formam nos nossos programas de MBA, de Cybersecurity, de Energia, eles estão conseguindo ser absorvidos pelo mercado muito rapidamente, né? Os que obviamente retornam para os seus países de origem, a gente acaba perdendo um pouco o contato, não tem como saber. Mas os que ficam por aqui, que ficam em Vancouver ou que vão para Toronto, que vão para Alberta, a gente sabe que eles conseguem colocações muito assim, interessantes
financeiramente e profissionalmente. Ótimo, muito legal. E você está falando sobre taxa de desemprego, BC, se eu não me engano, é uma das menores, né, BC? Então, além de tudo, British Columbia é uma com, se não me engano, com a menor taxa do Canadá. Uma das menores taxas, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, tá tudo bem amarradinho, como eu falei. Se o aluno tem a permissão de trabalho, se tem o nível de inglês, especialmente nessa província, e se tem uma educação canadense, as possibilidades são muito grandes. E para o aluno se formar com a gente, ele já vai ter um nível de inglês, claro, ele já vai ter a permissão de trabalho, claro, e ele já vai ter a educação canadense. Então, 100% dos nossos alunos, eles têm o que é necessário para conseguir um emprego muito bacana por aqui. Muito legal. Você pode contar algumas histórias também de alunos brasileiros ou latinos? Você tem acompanhado também alguns alunos da América Latina? Porque às vezes tem essa parte de alunos do nosso país que eles gostam de saber das histórias. Sim. Não, a gente tem alunos atualmente cursando o programa de energia e assim, é uma aluna nossa que hoje em dia ela é até monitora de outros alunos aqui. Ela começou há cerca de 1 ano e ela está fazendo um programa de energia e aí eu tive um outro aluno que estava interessado nesse programa e entrou em contato comigo e aí ele descobriu que essa outra menina também estava estudando aqui e eles descobriram que eles são da mesma cidade no Brasil. Nossa. E trabalharam na mesma empresa lá. E obviamente na área relacionada à energia, a petróleo, eles viajaram para as mesmas plantas, fazendo os mesmos projetos, um depois do outro, e aí os dois se reencontraram aqui de novo para fazer esse programa na área de energia. E obviamente eles vão se formar daqui provavelmente 1 ano mais ou menos. Ele começou um pouquinho depois, né? E vão conseguir uma colocação, assim, sem dúvida nenhuma, muito interessante no mercado, porque eles já têm não só tudo isso que a gente falou, do inglês, da experiência e tudo mais, mas também tem essa experiência no Brasil, que já trabalhou nessa área. Então, assim, você vê que o currículo da pessoa acaba ficando muito interessante para os empregadores locais. Né? Certo. Então tá. Muito obrigada, Vini. A gente falou sobre programas, mercado de trabalho, BCPNP, International Postgraduate, que eu acho que é um programa muito interessante para quem está vindo para BC. Sim, e é isso. Agradeço a sua presença e é isso, gente. Obrigada por assistirem. Sim, muito obrigado a vocês pela visita e sem dúvida nenhuma seria um prazer contar com alunos que vocês queiram ajudar a vir para cá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar com o pessoal da NAM. Tá certo. Obrigada. Até mais, gente. Tá bom, tchau, até tchau. mais. Tchau.